so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end it doesn't even matter. Bom, hoje nós vamos começar mais um episódio do nosso podcast e hoje nós estamos com a Lucy e o tema de hoje é autismo na dança, né? Porque a Lucy é uma menina, uma mulher autista e a gente vai bater um papo aqui, conversar um pouquinho com vocês e ela vai falar um pouquinho sobre isso, né? Porque a gente também não sabe muito, né? Como que se deu tudo isso, como ela descobriu e a gente vai bater esse papo aqui hoje. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada. Já agradeço, né, de primeira mão, essa oportunidade de a gente conhecer esse mundo, né, ao qual hoje em dia as pessoas estão tendo mais conhecimento, mas ainda assim somos leigos, né? Então, mas pra gente é uma honra poder fazer parte disso, né? E ainda tem uma pessoa tão próxima a nós, mas relacionada à dança, né? E tá nesse mundo. Então, obrigada mesmo por essa oportunidade e você tá abrindo esse mundo para nós. Muito obrigada, meninas. Já agradeço também vocês. É uma honra fazer parte, né, de mais um episódio. Confesso para vocês que eu não assisti os anteriores porque eu quero uma coisa mais natural. Ainda não assisti o das meninas. Vou assistir depois para não falarem que a gente tá copiando fala, nem nada do tipo. Porque a gente sabe que o Cher, ele traz muitos sentimentos para nós mulheres e talvez alguns sentimentos são muito parecidos. Então eu quis ainda não assistir das meninas para ficar bem mais natural o que eu vou dizer, para ninguém falar que ela assistiu o anterior e por isso que ela tá falando isso. Também não anotei nada, porque enfim, muita coisa passou na minha cabeça, muita coisa pra falar, muita coisa pra não falar, e eu falei, não vou anotar nada, eu quero que seja muito mais natural. Então já agradeço por essa liberdade de vocês, por falar de um assunto muito, muito importante, né? Sim. E antes de eu começar a falar, eu queria saber o que vocês entendem sobre... o mais simples mesmo que vocês entendem sobre o autismo em si. Tá. Um pouquinho antes da gente responder, eu queria que você falasse quem é a Lucy. Certo. A Lucy ainda não sabe quem ela é. Eu tô passando por um processo de muita descoberta, né? Até porque eu recebi meu laudo ano passado só. E é bem recente e tem muitas coisas que eu ainda tô aprendendo a lidar. Sim. Limites que eu não colocava antes e agora eu tô tentando colocar, seja limites pessoais ou para com outras pessoas. Então, eu ainda tô tentando me encontrar quem sou eu, mas... Teoricamente falando, eu sou professora de chair, eu faço chair desde 2020, se não me engano, e eu tenho 25 anos, tenho um trabalho paralelo, mas trabalho com dança, gostaria de trabalhar mais, mas ainda não pago minhas contas, então eu trabalho em outro lugar, então... Resumindo, é isso. Ainda tô tentando aí me encontrar, me respeitar, impor meus limites e tentando me achar aí enquanto ser humano mesmo. Sim. Então, respondendo a sua pergunta, né? O que eu sei, o que eu vi muito, eu vejo muito, assisto muito TikTok e aí começou a aparecer, né, pra mim. Inclusive, né, eu fui pesquisar um pouco até sobre o meu filho, né? Porque o meu filho fez um teste neuropsicológico porque ele tinha algumas coisas que eu achava que eram um pouco diferentes e ainda não tem nada fechado. Até estão pensando que pode ser TDAH, né? Mas ainda não é nada assim. Então eu fui mais para esse, já que é uma coisa que eu percebo que não é uma coisa que está sendo muito falada, mas, assim, a ponto de você ligar a televisão e tá todo mundo falando, né, enriquecendo o conhecimento. Mas eu percebi que quanto mais eu procurava lá no TikTok, que acaba sendo normal, né, acaba vindo mais. Então, a referência que eu tenho é meio de lá, assim.
E aí eu fui mais a fundo, porque eu falei, e se ele tiver? Eu preciso conhecer, mas eu acho que o problema começa aí, é só se alguém tiver. Só se alguém da família tiver. E se o outro, e se nunca ninguém tiver, como é que você vai ser? Como é que você vai agir? O pouco que eu vi foi que, por mais que cada um tenha pode parecer igual a forma de entender as coisas, cada um tem o seu jeito de ser. Não necessariamente vai ter o autista que vai querer tudo por cor, ou um jeito determinado que todos têm. Então, pelo que eu vi, as pessoas estão tentando até desmistificar isso. Que cada um funciona de um jeito, mesmo todos tendo autismo, né? Eu não sei se é verdade, não sei se você viu isso, Marta, ia te perguntar se o pessoal, recentemente estavam falando que tinha o grau, né, de suporte. E aí agora parece que não vai ter mais essa questão de ter que falar qual grau você é justamente para isso. Porque quem tem grau 1, aparentemente parece que é leve, mas as coisas não são por aí. Então, assim, o conhecimento que eu tenho é muito pouco, né, muito raso, né? Então, acho que por isso também que eu me interessei bastante quando eu vi lá na sua bio, porque eu te vi lá na imersão, mas a gente não teve uma troca ali, não conversamos, né? Então, mas aí depois eu vi, eu falei, olha, que legal, que interessante, porque, né, por mais que a gente não seja próxima, é meio próximo, só da gente ter tido aquele momento ali, né? Mesmo que bem rapidinho, né? E, Dani, você tinha algum conhecimento, alguma coisa? Eu tive convivência. Aqui eu já falei, eu tenho um vizinho, inclusive, que né? Ele é extremamente inteligente, ele fala inglês absurdamente, assim, de aprender. Eu acho que o aprendizado, não sei se são todos também, eu acho que o aprendizado também é muito grande, é muito rápido, né? E eu tive a convivência com uma pessoa, assim, perto mesmo, durante um mês, né? De viver na mesma unidade, que foi na clínica psiquiátrica, que ela descobriu o autismo com 41 anos, né? Então, ela estava internada porque ela era borderline, né? Ela tinha TDAH também e descobriu o autismo, né? Então, eu tive essa convivência com essa moça maravilhosa. Ela era uma jornalista, inclusive. E foi, assim, fantástica a convivência com ela. Inclusive, foi ela que me deu a dica para fazer o podcast. Ai, que legal. Ela é muito inteligente, extremamente inteligente, só que ela tinha outras características, né, do autismo, que é a irritabilidade, né, não pode ser contrariada, porque não sei qual gatilho afeta, entendeu? Que ela só queria, não que ela estava fazendo errado, mas que ela queria fazer alguma coisa, e quando a pessoa não entende o que ela quer fazer, aí, né, ativava o borderline dela, que ela começava a se automutilar, a cortar, porque ela queria aquilo e não deixavam fazer aquilo porque ela acreditava que para ela faria bem, né? Mas quando ela era contrariada, ela acabava se machucando por conta disso, né? E a gente ficava extremamente irritada porque as pessoas não deixavam ela fazer aquilo que era uma coisa tão boba, né? Para alguns é bobo, mas para ela era muito importante. E o que acalmava ela eram alguns materiais ali que ela tinha, né? Que pra gente era fútil e pra ela era muito importante. E a gente acabou entendendo muitas coisas através disso. E aí já falaram... Você falou que começou a dançar em 2020, né? Então você primeiro entrou na dança e depois que soube, né? Isso, eu danço desde 2016, mas no chair dance eu entrei em 2020, que foi onde eu realmente me encontrei. Então, vamos falar um pouco sobre algumas coisas que vocês já falaram, que são coisas importantes pra gente falar sobre o autismo, né? A característica dessa moça que você disse, a gente chama de rigidez cognitiva. Então são coisas que... É isso mesmo. São coisas que nós colocamos, isso vale ressaltar que o autismo, ele é um espectro. Então são várias pessoas de várias formas, não existe receita de bolo. Não existe lei no autismo, então não existe regra, né, no caso. Então são várias pessoas com vários tipos de aspectos, vários tipos de sintomas.
Então a gente. E é isso que às vezes define o grau, né? O que a gente chama de. Na verdade, a gente chama de nível de suporte. A gente costuma não falar grau por conta do preconceito mesmo. As pessoas usavam essa palavra grau de forma muito pejorativa. Então a gente acabou mudando para nível de suporte. O nível de suporte nada mais é do que quanto você precisa de outra pessoa ou de outras coisas para sobreviver, para viver, né? No meu caso, eu sou nível 1 de suporte. Isso não quer dizer que eu não preciso de suporte nenhum. Isso não quer dizer que meu autismo é leve, que as pessoas dizem, né? Isso quer dizer que eu preciso um pouco menos de suporte do que uma pessoa de nível 2 ou 3 de suporte, certo? A gente tem esses 3 níveis. Esses nomes estão querendo cair por terra também. Não sabemos como que vai ser o processo. Como você disse, eu vi, né, em algumas reportagens, algumas coisas na internet, falando que tanto o grau quanto o nível de suporte ele não vai ser mais usado. Não sei como que está o processo disso ainda, mas o importante é ressaltar que o nível de suporte ele pode mudar durante a vida de um autista, né? Então, eu sou nível 1 de suporte hoje, mas por algum motivo, algum acontecimento na minha vida, alguma mudança repentina, alguma crise, algum gatilho, eu posso virar nível 2 ou 3 de suporte em algum momento. Então, um autista nível 3, ele pode virar 2 ou 1 de suporte. Então, a gente pode transitar entre esses níveis, às vezes por acontecimentos externos, acontecimentos internos. São vários tipos de situações que podem mudar o nosso nível de suporte, né? E uma situação que ela está bem presente na minha vida é a rigidez cognitiva, que a gente falou. Ela está muito presente na minha vida e isso às vezes é bom, mas às vezes é muito ruim. Porque o que acontece? Por muitas vezes eu sou muito, muito, muito perfeccionista nas coisas que eu falo, nas coisas que eu faço, porque quando eu enfio uma coisa na minha cabeça, é difícil mudar. Então eu faço de forma que vai ficar muito bom. Só que às vezes as coisas não acontecem da forma que a gente quer. Por N motivos. Então isso acaba desencadeando várias crises, ou uma crise muito forte, ou a irritabilidade. Então são coisas que uma coisa pode puxar a outra, né? Vale ressaltar que a gente não trata autismo como doença, né? A gente trata autismo como uma condição, uma neurodivergência. Ela é completamente diferente de ser tratada como doença. Então, o que pode acontecer é que por conta do nível de suporte ou por conta de, às vezes, falta de terapias, falta de suporte, falta de qualquer outras coisas, de apoio, você quer dizer, né? Isso, falta de uma rede de apoio, exatamente. Por conta disso, a neurodivergência, no caso o autismo, possa trazer outras comorbidades. Então, eu falo por mim, eu desenvolvi ansiedade e desenvolvi depressão por conta de outras coisas, né? Por conta do laudo tardio que eu tive, né? Então eu passei por muitas coisas sem entender, né, o porquê, sem entender quem eu sou, sem entender o que eu precisava fazer. Outras pessoas ao meu redor muito, muito menos sabiam, né? Porque se eu não sabia do meu laudo, tão pouco as outras pessoas iriam saber, né? Então, acontece que eu desenvolvi ansiedade e depressão por conta dessas coisas, de ter passado muita coisa sem saber o porquê, né? Muitos problemas que eu tive na escola, problemas com colegas de classe, problemas às vezes até com professores, de me sentir burra por não conseguir aprender certas coisas, porque a rigidez cognitiva fazia questão de me dizer que eu era dessa forma, que eu era burra porque eu não conseguia aprender e eu via as outras pessoas conseguindo e eu não. Então, tipo, várias coisas assim vai trazendo, né? Uma coisa vai puxando a outra, né? Às vezes, felizmente, dependendo da coisa, e às vezes, infelizmente. Então, são coisas assim, resumindo, a gente fala, né, dos níveis de suporte,
para deixar bem claro, para as pessoas entenderem que não é porque é nível 1 de suporte que a gente não sofre, que a gente é grau leve, né, que eu ouço muito por aí as pessoas dizendo. Então, de novo, estou muito feliz de estar aqui, porque é um assunto muito, muito importante da gente dizer. Muito. Porque enquanto eu não soube o meu laudo, enquanto eu não passei na neuropsicóloga, eu mesma não tinha informação nenhuma. Sim. Então é o que você disse, a gente busca procurar informações só quando afeta a gente. Isso não é legal. Porque a gente vive numa sociedade, a gente precisa viver nessa sociedade para trabalhar, para se comunicar e várias outras coisas que a gente precisa fazer em sociedade. Ninguém vive sozinho, né? A gente então, não precisa esperar doer, né? Exatamente. Esperar doer para ir atrás, né? Quando Exatamente. você falou que... Eu esqueci a palavra que você usou. Quando acontecia essa sua rigidez cognitiva, você falou que... Eu esqueci o nome da palavra que você usou. Entrava em crise. Como que seria essa crise? O que aconteceu no meu caso, com você? No meu caso, eu tinha muitas crises de choro, né? Sim. E quando eu era menor, né? Eu me arranhava, né? Eu pegava as minhas unhas e arranhava o rosto. Eu tenho até uma cicatriz aqui, que acho que não vai dar pra ver por conta da qualidade da câmera, porque eu passei maquiagem. Então, mas eu tenho uma cicatriz no rosto. Então, quando eu era bem menor, essas crises eram dessa forma. Eu arranhava meu rosto. Quando eu cresci, eram crises muito mais internas, né? Então, eu sofro e sofria muito internamente. Às vezes, eu não conseguia externalizar isso. Então, o que eu fazia era me isolar, era não conseguir falar. Muitas vezes isso acontece, ainda até hoje. Tanto é que quando você me chamou para o podcast, eu fiquei com esse medo de estar num dia que eu não consiga falar, porque isso acontece. A gente chama de... até me fugiu a palavra. Mas a gente fala que a maior parte dos autistas tem essa questão de perder a fala. Às vezes a gente simplesmente não consegue falar ou dói, literalmente dói fisicamente. A gente tentar falar e não conseguir. É estranho, mas é real. A gente quer falar, às vezes está aqui engasgado e a gente não consegue pronunciar a palavra. Então, essas crises, as minhas, né, especificamente falando, eu tinha bastante crises de não conseguir falar, então a minha mãe via que eu tava mal, que eu tava chorando, ou que eu tava mais isolada, e ela vinha me perguntar as coisas e eu não conseguia responder. E isso me deixava mais brava ainda, porque eu queria falar e isso me irritava, porque eu não conseguia. E isso é questão de adaptação também, né? Depois que eu descobri o meu laudo, comecei a impor mais limites, conversamos com a minha família também. Então, esse limite já foi um pouco melhorado, né? Então, quando eu não consigo falar, eu tenho um respeito dentro da minha casa, mas a gente sabe que na sociedade não é assim, né? As pessoas não entendem. Então, não é sempre que eu tenho esse suporte. E é muito engraçado você colocar tudo isso, porque eu acho que hoje em dia as coisas estão tão pra frente, né? Tem internet, tem muita educação, tem muita... E mesmo assim, a sociedade, ela tá sendo leiga, né? Tá sendo tão falado, que nem quem põe muito, quem coloca isso muito pra fora é o Marcos Mion com o filho dele, né? Com o Romeu. Então, assim, eu ainda fico muito triste, porque as pessoas ainda não... Elas parece que normaliza. Sabe, mas não pode. As pessoas, elas têm que entender. Eu peço até desculpa para as pessoas, né, nesse caso, porque graças a Deus, assim, na minha família não tem nenhum autista, tal, até mesmo, não sei, não conheço, né, todos, mas por eu ser tão leiga nesse assunto que está sendo tão falado, né? E se a
gente quer viver e quer ter empatia, né, com o outro para uma situação, a gente tem que tapar, sim. Eu acho que nas escolas teriam que falar muito mais, né, educar muito mais essas crianças que estão vindo, essa nova geração, para poder ter entendimento até mesmo para aqueles que passam pelo que você passou, né? Porque essa moça que ficou comigo na clínica, ela descobriu que ela estava em crise, ela se internou porque ela estava com crise, né, também. Mas olha quantas coisas quantas patologias foram desenvolvidas, né, pelo transespectro que fala, né, do autismo, entendeu? Mas ela só descobriu com 41 anos. Mas olha o que ela desenvolveu: ansiedade, borderline, sabe, TDAH, tantas coisas que foram desenvolvidas nela, né, por conta disso. E se ela tivesse descobrido há muito tempo atrás, ela não teria, pode ser que ela não teria desenvolvido essas coisas, né, porque ela buscaria um tratamento, uma rede de apoio, um suporte, entendeu? Para poder colocar limites nas pessoas, porque ela falou para mim que ela sofreu na escola, entendeu? Ela sofreu nos outros trabalhos que ela tinha. Por conta disso, e por que a gente fica se perguntando hoje por que não tem um suporte, né? Por que não se fala tanto? Por que não se busca ajuda? Por que não se faz um teste, sei lá, não sei se existe um teste quando é pequeno para fazer, sabe? Para poder já começar o tratamento, né? Para poder não poder sofrer lá na frente, ser um adulto com outras patologias referente ao aspecto, sabe? Que eu acho muito triste isso, sabe? Porque as pessoas deveriam muito mais falar sobre, respeitar sobre, para se colocar limite, para não desenvolver pessoas aí com traumas, com ansiedade, com depressão, com várias outras patologias. Uhum. E eu acho também que tem mesmo que a gente escuta falar, né, algumas coisas, eu acho que ainda é muito fechado, né? As pessoas que falam sobre autismo é porque tem um filho, ou porque então, é difícil você ver, por exemplo, os familiares, a não ser as mães, né? Eu tô falando que é pelas pesquisas que eu fui fazendo. Os familiares, a não ser a mãe, principalmente a mãe e o pai ali, mas você não vê pessoas de fora, amigos, sabe? Olha, esse meu amigo é autista, gente, não tem nada a ver. Segue, né? A gente tem que respeitar ele dentro do que ele consegue digerir emocionalmente, entender emocionalmente, mas ainda acho que é muito fechado, né? Eu tenho um primo que ele o nível de suporte é 3, e assim, ele era pequenininho, a gente percebia alguma coisa, mas muito leve, mas também nunca autismo. Porque a gente pensa em outras coisas, né? Mas muitas vezes a pessoa tem vergonha, a mãe, sim, né? Sim, tem vergonha de falar alguma coisa. Mas se você falar, às vezes, por ajudar, né? Às vezes a pessoa acha totalmente ruim, né? Imagina que meu filho imagina, né? Tem aquele preconceito, realmente. Sim, com certeza. Não, meu filho é agitado mesmo. Meu filho, alguma coisa nesse sentido. E aí, quando Esses dias eu tava no TikTok, e aí eu vi um vídeo sobre, né, um moço falando sobre o autismo e tal. Aí abri os comentários, tinha uma mulher falando, meu filho tá passando na neuropsicóloga e eu morro de medo dele ser autista. Aí eu respondi, né, você tem que ter medo do seu filho crescer sem saber o suporte, sem saber. Porque eu sei como que é crescer sem saber. Isso não é legal. Não é uma coisa que mais pra frente a gente vê. Não tem essa. Acaba sendo um sofrimento sem resposta. Exatamente. Se você tem condições de hoje em dia fazer um tratamento, buscar uma psiquiatra, buscar um psicólogo, buscar um neuro, tudo isso para investigar e auxiliar a criança, isso é incrível, isso é maravilhoso. Então faça. Mesmo que você tenha medo, sabe? Eu falo isso para outras pessoas. Mesmo que você tenha medo de receber um laudo
né? Seja você mesmo ou de outra pessoa, seu filho, sobrinho, etc. Façam, porque é muito pior você crescer e ficar sem saber. Porque quando você sabe, você começa a se respeitar em inúmeros aspectos, né? E você pode falar aos outros também, as pessoas que se importam com você, quais são os seus limites, para que a sua realidade, o seu dia a dia mude, né? Então, claro que não é fácil, porque se a gente chega num ambiente de trabalho, por exemplo, e expõe algo do tipo, o preconceito tá ali, né? Então, pode ser que venha uma demissão, que eu já vi casos acontecerem, da pessoa descobrir o laudo tardiamente, chegar na empresa e dizer o que ela tinha, e ser despedida, né? Mas tem casos que você pode receber um suporte a mais, né? Então, é tudo questão de você conversar, de você entender o que você precisa e entender o que os outros precisam saber também. Então, conversar com os outros, tal dia pode ser que eu esteja sem não verbal. Então, por favor, não fique tentando fazer com que eu fale, porque dói fisicamente, dói internamente. Tal dia eu tive uma crise, me desculpe. Então, quando os outros sabem das suas condições, das suas limitações, fica um pouco mais fácil das pessoas respeitarem e de você se respeitar também. Sim. Mas isso é no mundo ideal, né? Porque a gente sabe que a sociedade não respeita nada disso, principalmente se você é uma mulher autista que consegue falar, que consegue trabalhar, mas ninguém sabe o que você passa depois, a que custo, né? Você consegue falar, você consegue trabalhar, você consegue fazer suas coisas. Eu trabalho muito, bastante, inclusive. Conversei com você, disse que eu trabalhava em shopping, né? Então, só tenho um dia de folga. E são coisas assim que a longo prazo vai cansando. E não é um cansaço que os neurotípicos estão acostumados a saber, né? Cada dia que passa, a gente se cansa por barulhos, por inúmeros estímulos que a gente tenha. Qualquer coisinha que acontece já é uma coisa enorme dentro da gente. Pode ser por rigidez cognitiva, ou por necessidade de aprovação, ou por outros tipos de coisas que o espectro possa trazer. Mas são coisas que a gente precisa trabalhar muito para que a gente consiga fazer. E nem sempre a gente consegue fazer com saúde, né? Então, eu digo que por muitas vezes, né, vou trabalhar, depois vou para dança. Quando eu chego em casa, é muito difícil eu conseguir ficar com a minha família, porque eu preciso desse momento de isolamento para eu me regular, para eu voltar depois de tanto estímulo, tanta coisa ao mesmo tempo. Eu preciso desse tempo para me regular, para ficar sozinha. Às vezes eu fecho as janelas do meu quarto, fico em completo escuro. Às vezes coloco um som no fone, um ruído, alguma coisa que vai me acalmar. E ali eu fico, sabe? É um momento de descanso, de regulação. Sim. E por muitas vezes as pessoas não entendem o que é preciso fazer, a que custo a gente faz essas coisas, né? Durante o nosso dia. Sim. Então eu vejo que há muito que se aprender ainda, né? Eu tenho muito que se aprender ainda como autista, eu ainda tenho muito que se aprender. Quem não é... Né? Quem não é neurodivergente ainda tem muito mais ainda o que aprender. Então eu falo como mulher, né, autista, que foi muito difícil conseguir, né, o laudo. Eu ainda foi um caminho um pouco mais curto do que eu geralmente vejo as pessoas falando, as mulheres falando. Mas geralmente as mulheres são diagnosticadas com tudo antes de saber do laudo do autismo. Isso, então a mulher. Eu ouvi falar que mulher é mais difícil. Sim. Por que é mais difícil diagnosticar mulher? Por machismo.
Puro Alguma machismo. coisa... Nossa. Não, Ah, não sabia que não, é era puro machismo. Por quê? O preconceito ele já tá enraizado, né? O estereótipo autista ele já tá enraizado ali. É. Então, o estereótipo autista ele surgiu de um menino, uma criança masculina, com estereotipias que se bate, que grita, que, enfim, né? O estereótipo autista que a maior parte conhece e acha que autismo é só aquilo, né? Então, ele já vem dessa raiz, né? Já vem enraizado daí. Então, quando a mulher fala que, eu tô estranha, a mulher começa a dizer os sintomas dela, ela é louca, ela é desequilibrada, é frescura. Mulher é tudo menos ter um problema de saúde, entendeu? Quando é homem, geralmente, o homem, então vai, né? Vamos investigar. Exatamente, exatamente. Estranho, né? E aí, quando é a mulher, é muito mais difícil, porque ela é diagnosticada com borderline, ela é diagnosticada com TOC, ela é diagnosticada com depressão, com ansiedade. Tudo isso antes de algum profissional capacitado, querer investigar numa mulher se é autismo, se é TDAH, porque TDAH também é uma neurodivergência, né? Então, é tudo do psicológico, da loucura e etc., antes de ser uma neurodivergência. E mesmo entendeu? assim, para você tentar ter, né, noção, todas essas patologias, né, que é a ansiedade, a depressão, o borderline, isso não pode ser também diminuído, porque Exatamente. é muito ruim, gente. Uhum. É muito ruim, é muito triste, principalmente o borderline, sabe? Eu convivi ali com pessoas maravilhosas, pessoas assim, e só não tinha corte no couro cabeludo, porque não tinha como, assim, ainda. Mas você se mutilar, você se machucar, você, sabe, se deteriorar por uma dor que você está sentindo, né? Porque o outro fez você sentir essa dor e você não consegue normalizar essa dor, sabe? As pessoas diminuírem isso. Uhum. Uma ansiedade, uma depressão, eu já falei aqui no primeiro episódio que eu tentei suicídio, eu fiquei 1 mês numa clínica psiquiatra, sabe? Quem me conhece realmente sabe que tipo de mulher eu sou, para chegar nesse nível, sabe? Da dor, sabe, por tantas outras coisas que eu já passei, de perder minha filha, sabe, de ter um câncer, de ter várias coisas. E mesmo assim eu tentava me manter forte, que chegou uma hora que eu tive, que eu passei por um processo no serviço de um estresse tão grande, sabe, que eu tive burnout e assim, e as pessoas mesmo assim diminuem, sabe? E ainda eu não entendo isso com o mundo que a gente está hoje, tantas crises que as pessoas estão passando, tantos suicídios que a gente vai entrar agora no Setembro Amarelo, tantos suicídios que as pessoas estão passando, e mesmo assim elas normalizam isso. Acha que é frescura, que é falta de lavar uma louça, só sente a dor quando você passa. Uhum. Sabe? E é muito real isso. Por que as pessoas não... ainda, mesmo assim sendo, até chegar, e para chegar ainda no autismo é pior ainda. Por que as pessoas normalizam tanto essas coisas? Sabe? Eu fico revoltada. Essa de ser a mulher autista, eu ainda não tinha chegado. Por quê? Porque eu sempre via. Eu sou uma mulher autista, mas para mim foi mais difícil. Eu não consegui o diagnóstico muito fácil, porque eu sou mulher, mas eu nunca vi a resposta do porquê que não conseguia. E é só por uma questão de machismo. Sim. Eu não sabia, ainda fiquei mais revoltada agora. É uma questão de machismo, uma questão de falta de conhecimento, porque há muitos anos atrás, né, tinha um queridíssimo, só que não, um médico chamava Hans Asperger, né? Ele era um psiquiatra que trabalhava na época da Segunda Guerra Mundial e ele fazia testes em crianças. Tanto é que tem um tipo de síndrome que as pessoas chamam de síndrome de Asperger, que nada mais é do que o autismo, só que colocaram de síndrome de Asperger para enaltecer esse ser humano que, né, não deveria ser enaltecido, mas enfim, graças
a Deus esse nome está caindo por terra também, né? O Asperger já não é mais falado. Mas deu seu nome de síndrome de Asperger por conta desse psiquiatra, né? E aí ele fazia muitos testes em crianças. Disse que, não sei, não posso afirmar isso, mas eu li o livro, né, sobre que as crianças que eram nível 3, né, de suporte, que não conseguiam falar, não conseguiam né, ter a sua liberdade conforme a sociedade queria, né, elas eram simplesmente descartadas, né, e vamos dizer assim, não sei de que forma elas eram descartadas, e se tratando da Segunda Guerra Mundial, a gente já imagina mais ou menos, sim. né, então, e elas eram tratadas dessa forma. Então, se você é um autista com altas habilidades, se você é super inteligente, a gente vai continuar fazendo testes em você. Se você não for, você vai ser descartado, né? E nessa época eram só os meninos, né, que eles faziam essas coisas, porque não tinha esse conhecimento de que mulheres, meninas, poderiam ter também o autismo. Naquela época aí, infelizmente, há algum tempo atrás ainda, falo isso de, acho que, talvez uns 10, 20 anos atrás só, pra mim é bem recente, Sim. que mudou-se, né, essa mentalidade de que só homens, só meninos poderiam ter autismo. Então foi descoberto, né? Foi estudado de forma melhor. Ainda precisa ser muito estudado de forma muito melhor, mas alguma luzinha ali entendeu que também mulheres e meninas poderiam ter, né, o autismo. Ainda assim, somos muito negligenciadas, muito diagnosticadas de forma errada. Até encontrar o laudo do autismo, a gente passa por muita coisa, né? Tanto é que até hoje a gente vê por aí, o anjo azul, como fala? A campanha do anjo azul, né? Essas coisas que a gente vê muito remetido, o autismo com a cor azul. Sim. Com o menino azul, não sei o que, sabe? São coisas que a gente está tentando combater ainda, porque precisa-se muito tirar essa mentalidade de que só menino, só criança tem autismo, porque uma hora essa criança vai crescer. Sim. E ela não vai deixar de ser autista, né? Então a gente precisa abrir... Inclusive, ela falou que não existe, assim, é muito difícil você encontrar médicos para adultos autistas, né? Inclusive, ela usou essa fala. Ela falou pra mim assim que chegou numa clínica, né? Que ela era, né, 40 e poucos anos, né? E ela falou assim que chegou lá e a gente só ela ligava nas clínicas do convênio, principalmente. A gente só atende até 16 anos. A gente atende. Tá, mas e depois de 16 anos a gente faz o quê? Né? A gente, porque essa criança, esse adolescente vai crescer. Sim. Né? E os a gente vê apoio. A gente que é autista, a gente vê muito os olhares, né? Os olhares, os julgamentos. Sim. Quando você é uma pessoa crescida, que, como eu disse antes, que fala, que trabalha, etc., as pessoas te diminuem demais, assim. Já ouvi de mães, né? Mães de crianças autistas, por exemplo, mas você não tem o nível de suporte do meu filho, você não passa pelas coisas que meu filho passa. Já ouvi muito isso. Sigo vendo isso, sigo vendo comentários desse tipo na internet. Que autista não precisa de assento preferencial, que autista não precisa disso, daquilo, só se for um nível muito grande de suporte, as pessoas falam, né? Mas é o que eu falei aqui, a que custo a gente consegue falar, a gente consegue trabalhar, a gente consegue fazer o nosso, né? Nós que somos o nível 1 de suporte. Quais as crises que a gente tem depois disso, né? As pessoas não sabem, porque elas não convivem com a gente. E eu, no meu caso, eu tenho crises muito internas, então eu posso estar tendo uma crise no trabalho e ninguém vai saber. Porque eu tenho crises internas, é uma luta constante dentro de mim. E as pessoas julgam muito isso. E eu fiz até um vídeo que postei no meu Instagram sobre isso, sobre eu mesma ter medo de não parecer autista. E isso é ridículo. Isso é horrível, porque não existe cara, não existe regra. Porque não tem regras, não tem aparência de pessoa autista. Você é autista ou não.
sabe? Você é neurodivergente ou não. E isso não vai dizer, não é a sua aparência que vai dizer isso, né? Então, quando eu recebi o meu laudo, eu comecei a não me maquiar mais, né? Usava meu cordão, e aí eu ficava com medo de estar com meu cordão e estar maquiada e as pessoas me diminuírem por eu estar, né, arrumada e bonita e não parecer autista por conta disso. Então, quando eu recebi meu laudo, foi uma crise interna tremenda, assim. Tudo o que eu vivi antes e o que eu estava vivendo naquele momento foi um turbilhão de sentimentos, um turbilhão de coisas, até eu entender o que eu precisava fazer, o que eu não precisava fazer, até eu entender quais eram os meus limites, entender, quebrar os meus próprios tabus, os meus próprios preconceitos, porque não faz sentido eu ter parado de me maquiar para parecer mais autista, sendo que autismo não tem cara. Ainda assim, sabe? Então são coisas. Se encaixar dentro do que as pessoas. Exatamente. Várias vezes me peguei pegando fila preferencial, porque realmente o esperar, no meu caso, como eu disse, o espectro é uma diversidade de coisas, de sintomas e de pessoas, né? Mas no meu caso, o esperar é uma tortura. Então, eu ficar numa fila muito grande, por exemplo, me causa crises. Talvez, às vezes, muitas vezes, quantas vezes já desisti de ir em mercado, de comprar um doce, de comprar uma coisa que eu estava com vontade de comer, simplesmente porque eu precisaria pegar uma fila, simplesmente porque eu precisaria falar com alguém. E eu não estava apta a falar com alguém naquele momento. Então, as pessoas não entendem que um autista, mesmo falante, mesmo trabalhando, mesmo fazendo as coisas dele, ele ainda vai precisar de uma fila preferencial, por exemplo. Ele ainda vai precisar de um assento preferencial num transporte público, porque, digamos, por exemplo, eu trabalho e eu trabalhei o dia inteiro com muito som, eu trabalho em restaurante, então é muito, muito, muito barulho. É panela batendo, é cliente, é tudo, assim, é muito barulho. Então isso vai me cansando, eu consigo fazer as minhas funções, mas eu termino completamente exausta, né? Então quando eu chego num ônibus cheio, o que eu gostaria de ter é um assento para mim, para que eu não precisasse ficar encostando nas outras pessoas, as outras pessoas não precisassem ficar encostando em mim. E eu sei, claro, tem vezes que não tem o que fazer, às vezes tem outras pessoas que precisam daquele assento, tem idosos, tem outros deficientes físicos, uma outra pessoa com deficiência ali, que talvez precise mais do que eu do assento, e tudo bem, todas essas coisas eu entendo. Só que por muitas vezes eu vejo muitas pessoas falando na internet, porque nível de suporte não precisa de assento preferencial, porque se você trabalha, você fala, você não pode pegar ônibus, sabe? Tipo, várias coisas que eu vejo, esse tipo de comentário. É ignorância, as pessoas têm a informação na palma da mão e mesmo assim elas não querem saber, né? Porque quando nós, enquanto autistas, nós vamos lá na internet, vamos debater sobre o assunto, as pessoas te falam que a gente é mimimi, que a gente não precisa do que a gente precisa, e etc. É falta de empatia, vamos dizer assim, né? Porque elas não sabem, não dói nelas porque elas não sabem, entende? Olha, então... eu vou um pouco mais a fundo. Eu acredito que dói, não dói, eu acredito que elas sabem. Mas é aquela questão também, dá pra aguentar. Sim, sabe? Sim. Por que não dá uma segurada um pouquinho? É ignorância mesmo, sabe? Sim. Por que eu vou tirar do meu se eu vou dar pra você? Sabe? Então, assim, já vi muitas pessoas falando, mas o autista não pode ficar em pé. Pode, gente, a gente pode, a gente consegue, vamos ficar em pé sim, mas a que custo? Né? Que crise que eu vou ter após isso? Depois de pegar um ônibus lotado, cheio de gente, me encostando, me empurrando, falando às vezes alto no telefone. Sei que são coisas que não tem muito o que fazer. Eu preciso trabalhar, as pessoas não vão pagar minhas contas. Mas se eu tiver a possibilidade de sentar no meu assento preferencial, eu gostaria de sentar sem que as outras pessoas ficassem olhando torto, sabe? É por isso que a gente luta. Para isso que a gente está aqui fazendo esse podcast também, sabe? E eu acho que como é uma coisa interna, as pessoas não vê. Então, se eu não vejo,
Eu não sei. Sim, Né? exatamente. É assim que eu acho que elas pensam. Porque se a gente for para uma outra deficiência, que pode ser deficiência aí, cada um vai interpretar da melhor forma. Tem gente que gosta de ser chamado de deficiente auditivo e tem pessoas que gostam de ser chamado de surdo, né? Eu trabalhei com uma menininha surda, né, quando eu dava aula de balé, e a gente percebe muito essa questão em relação ao surdo também. Não dá para ver, né? No caso do surdo, também não dá para ver, né? Então, muitas vezes ele tá lá assim, você chama, ele não vai te ouvir se ele não conseguir te ver. Então também é uma deficiência que as pessoas passam batido, né? A Libras, por exemplo, é uma coisa que a gente está vendo agora. Eu vi, inclusive hoje, no creme, em Libras em cima. Eu falei, nossa senhora! Aleluia! Entendeu? Sim. Porque a maioria não sabe, né? Não sabe Libras, enfim. Então, acredito eu que seja parecido essa questão interna. Eu não tô vendo. Por que ela não pode cair em pé? E você, dentro de você, tá acontecendo muitas coisas, né? A cabeça tá fervendo. Então a pessoa, mas eu não tô vendo que tá fervendo, né? Então eu acho que essa questão também faz com que o outro não olhe cada vez mais. E por isso que acontece muito essa questão da pessoa tirar a própria vida. Eu tô cansado, ninguém tá me vendo. A gente tá no meio das pessoas, mas não tá, né? Parece que tá sozinho. Ainda mais você falou uma coisa muito importante agora, que eu não vou saber falar em porcentagem certinho, né? Mas a taxa de autistas que cometem suicídio é muito, muito grande. E ninguém fala sobre isso. Ninguém fala sobre isso, porque eles não querem dar, a maioria das pessoas não querem dar o suporte que a gente precisa. O próprio governo não quer dar esse suporte, né? É uma luta para a gente fazer um cadastro num programa do governo para ganhar um salário mínimo para conseguir pagar a terapia. Sabe, se você for pesquisar quanto que é uma consulta num psiquiatra, uma consulta num psicólogo, que é o mínimo que a gente precisa para sobreviver, né? A gente, enquanto autista, a gente precisa muito de terapia. Eu bato na tecla de que qualquer pessoa, qualquer ser humano na face da Terra deveria fazer terapia. Se não por si, mas pelo outro, né? Mas um autista sem terapia é muito difícil sobreviver, sabe? Tem fases na minha vida que eu digo que eu não vivo, eu sobrevivo, porque eu tô no meu limite, eu tô numa exaustão tão grande que chega um momento que eu não consigo viver, eu tô só sobrevivendo. Então, eu digo que eu fazia, né, terapia, infelizmente tive que parar por questão financeira. Então, digo que assim, é uma luta constante pra gente fazer a sociedade entender, pra gente ter um suporte, seja financeiro ou social mesmo, pra gente conseguir só sobreviver. Imagine se a gente tá conseguindo vivendo, entendeu? A gente não consegue viver, geralmente. A gente consegue sobreviver e mesmo assim a que custo, né? A gente precisa, sempre tira do nosso bolso. Eu, graças a Deus, consigo trabalhar, mas e as pessoas que não conseguem, né? Eu tenho, não sei se vocês sabiam, mas o autismo é genético, né? Ele pode ser que passe de pai para filho, de mãe para filho, entre aspas, né? Recentemente também a minha irmã fez o laudo dela, né? Ela conseguiu o laudo, ela é nível 2 de suporte no momento. Então, estamos suspeitando da nossa mãe, né? Ainda não conseguimos pagar um neuro para ela, mas levantamos bastante suspeitas da neurodivergência dela também. Então, assim, eu, graças a Deus, consigo trabalhar. Minha irmã já é uma pessoa que ela não consegue, né? Ela já é um nível 2 de suporte, não consegue muito sair de casa, já é um pouco mais difícil para ela. A gente, não digo que a gente tem boas condições, não temos, né? Mas eu consegui trabalhar para pagar o meu laudo, consegui trabalhar para pagar a psiquiatra e consegui minha carteirinha do governo. Isso, entendeu? A minha irmã, ela já tinha um dinheiro guardado, conseguiu, né? Eu parcelei o meu em 10 vezes, ainda estou pagando minha avaliação neuropsicológica. Então, assim, são coisas caríssimas que as pessoas não têm noção da quantidade de coisas que a gente precisa
para sobreviver. E aí eu vejo muita gente chegando e falando: porque para que o autista precisa de auxílio? Você fala, você anda, você faz tudo, sempre os mesmos argumentos, sabe? Mas essas pessoas não fazem ideia do quanto é uma consulta num psiquiatra, por exemplo. Eu consegui uma psiquiatra por esses programas mais baratos, né? Não vou dizer o nome aí, porque vai que o nosso vídeo viraliza e eu não vou fazer propaganda de graça, não. Mas não vou fazer propaganda de graça. Mas consegui aí por um valor mais acessível, mas normalmente uma consulta psiquiátrica é R$500 por consulta. E a gente tira esse dinheiro da onde, né? Então a gente precisa, antes da gente falar algo sobre a condição de outra pessoa, seja ela o autismo ou qualquer outro tipo de condição, a gente precisa pensar bem o que essa pessoa passa, o que ela precisa fazer para sobreviver. Porque é muito fácil a gente ver outras pessoas e falar: nossa, ela vive, ela tá ali, né, fazendo as coisas dela e etc. Mas você não sabe se aquela pessoa tá vivendo ou sobrevivendo, porque existe uma grande diferença nisso, né? Então, chega um momento... Quando a pessoa vê você fazendo chair dance, não sabe Nem me fala. como você chegou até ali, né? Ela não vai saber, mas você sabe. Né? Inclusive, por isso que a gente também está fazendo isso aqui. Né? Como Sim. que você... É porque você conheceu antes, né? A dança em si. Como que foi essas questões que você tinha antes de saber, né? Antes de você ter o laudo. Como que era a dança para você? Ela te ajudava nesse sentido? Não? Que momento que ela entra aí que você se sente bem para continuar e chegar até o chair dance, por exemplo? Então, já puxou num momento muito bom, que a gente estava falando sobre sobreviver e viver, né? Faz muito tempo que eu vivo sobrevivendo, mas em alguns momentos da minha vida eu sei que eu estou vivendo, que eu estou conseguindo fazer coisas que eu realmente gosto. E a dança, para mim, é isso. É o meu momento que eu estou vivendo e não sobrevivendo. Então, aquela luz no fim do túnel, aquele respiro que eu consigo dar na minha rotina. Eu tô quase chorando, gente. Mas Pode falar. Então, você, assim... né? E é o que você sente em relação a isso. É uma história, assim. Realmente é uma vivência. Então, quando eu era criança, eu gostaria de ter começado a dança muito mais cedo, porque a minha paixão enorme era o balé, né? Então, eu ia nos espetáculos da minha prima, eu amava assistir ela dançando, assistir os espetáculos que eram maravilhosos. E aí, enfim, me apaixonei, queria entrar no balé, só que por condições financeiras não consegui, porque todo mundo sabe, qualquer dança é caro de se fazer. Mas o balé é absurdo de caro. Tanto as mensalidades, quanto os próprios materiais de aula, sapatilha, uniforme, todas essas coisas. Na época a gente não... Na época não, né? Também hoje em dia não daria pra fazer. Mas não deu, né, pra eu começar o balé. Enfim, anos se passaram, eu dançava sozinha em casa mesmo. Mas aula mesmo eu consegui fazer... comecei a fazer em 2016, se não me engano. Eu sou péssima com data, gente. Mas, se eu não me engano, foi em 2016 que comecei a fazer aulas. E aí eu entrei no balé, entrei no jazz, entrei no flamenco e entrei no teatro musical. Fazia principalmente essas coisas, né? Já entrou fazendo um monte de coisa também. Nossa Demorou um pouco, mas depois já Menina, foi assim, não conseguia. Quando consegui, fiz tudo que eu tinha direito. Então ali eu me encontrei. Comecei a fazer minhas aulas, comecei a tentar viver um pouco mais. Tinha uma rotina... Geralmente eu tenho uma rotina super corrida, mas naquela época eu não sei nem como que eu dava conta, porque eu estudava, eu fazia trabalhos às vezes freelance e ainda fazia as aulas de balé. Não sei nem, acho que meu dia tinha 48 horas. Não sei como que eu fazia, mas conseguia. Então, aí
comecei, né, fazer essas aulas, só que ainda assim eu me cobrava demais. Me cobrava excessivamente. Não entendi o porquê. Hoje em dia eu entendo que grande parte dessa cobrança excessiva é a rigidez cognitiva falando mais alto. Sim. Então... No passo, numa música, nesse sim, sentido, né? tudo me cobrava mais, porque eu precisava de mais técnica, precisava ser mais alongada. Por começar mais tarde, eu não tinha o alongamento que outras pessoas tinham, que era a perna na testa. Até hoje eu não tenho. Estou buscando isso, mas... mas... Hoje a gente sabe que é possível. Sim, exatamente. E aí, como eu entrei já direto no balé, o balé tem muito essa coisa de, se você não começou cedo, você não consegue, sabe? Tipo, hoje em dia isso já não é mais dito, porque dança quem quer, faz quem quer, né? Não tem idade pra se dançar. Então, mas naquela época eu me apegava muito a isso, porque eu comecei tarde, isso me martirizava de várias formas. Enfim, não sei se falei aqui em algum momento, eu cresci em família religiosa. Então, o chair dance, quando ele apareceu na minha vida, foi um turbilhão de sentimentos dentro de mim, de meu Deus, eu estou pecando. Foi muito isso. Eu falei, meu Deus, como que eu me apaixono por uma dança dessa? Isso é pecado, isso é aquilo, não sei o quê. Não vou falar exatamente a religião que eu seguia também, por motivos óbvios que ninguém precisa saber. Mas essa religião me fazia me sentir dessa forma quanto a danças sensuais em geral, né? Então, por muito tempo, mesmo fazendo os outros estilos de dança, eu levava pra mim esse sentimento de essa dança eu não posso fazer. Porque eu tive acesso, muitos anos depois, né, que eu comecei a dança, eu tive acesso aos chair dance depois, porque o meu diretor acabou abrindo uma escola nova, e essa escola nova, ela focou mais no chair, né? E aí, só que também tinha outros estilos de dança. Tinha flamenco, tinha o jazz, tinha tudo que eu fazia na outra escola, eu fazia nessa. Então, eu acabei me apegando às danças que eu já fazia, e o chair eu ficava, meu Deus do céu, isso não é certo, não é legal. Sabe? Ficava nesse, ai meu Deus, estou pecando. Enfim. Só de querer você já tava... Exatamente. Aí coisa vai, coisa vem. Não sei em que momento essa chavinha virou na minha cabeça. Eu falei, eu vou tentar. Pra quê? Aí foi, menina. Aí foi. Aí eu falo, o chair é a minha maior paixão da minha vida, porque paixão, amor, chame no que quiser, é o que me faz viver, sabe? É o que eu me sinto viva. Porque é uma dança que sim, eu me cobro de técnica, me cobro de musicalidade, de força, de alongamento, me cobro sim. Mas na medida que eu consigo ainda dançar sem me martirizar, sem ficar me julgando tanto, sem ficar, meu Deus, como eu sou horrorosa, sabe? Aí você tá vivendo, né? Igual você falou. Essa é a parte... Exatamente. Essa é a parte da minha vida que eu estou conseguindo viver. Então, em 2020, eu falo que eu me encontrei. Eu me encontrei na dança, eu me encontrei como pessoa. O meu laudo veio depois, sim. Mas a dança, o chair, né, mais especificamente falando, fez com que eu encontrasse quem eu sou, de verdade. Sem ficar me martirizando, sem ficar me cobrando de N coisas. E me desprender tanto desses tabus que são criados, né, com as danças sensuais em si. Porque a mulher não pode nada, né? Não. E Já aí quando a mulher é sensual, é escandalosa, ela é erótica, ela é isso e aquilo. Não tem nada de ruim em ser erótico, tá tudo bem. Sim. Só que existe a diferença entre ser sensual e ser erótico. E nada precisa ser escandalizado. Mas quando a gente é mulher, qualquer coisa que a gente faça vira erótico, né? Vira aquela coisa que as pessoas julgam, que as pessoas tratam como
putaria, né, que as pessoas falam, e etc. Então, eu falo que depois que eu achei o Cher, eu me encontrei, porque eu sou assim, essa é a minha essência, né? Como a Leti falou lá no curso que a gente fez também, eu posso ser sensual porque eu sou assim. A minha essência é essa, né? Então, eu posso ser sensual de várias formas que eu quiser. Eu posso ser sensual simplesmente por estar aqui falando com vocês com dados, com bases, com uma coisa mais, aquela coisa mais de inteligência, né? E isso pode seduzir alguém, isso pode ser sensual a outros olhos, né? Então, eu acho que a sensualidade, ela é muito geral. Ela pode ser encontrada em vários aspectos das nossas vidas. Sim. E por que eu podia ser sensual, né? Dedicada e etc. nos outros tipos de dança e nesse não? Sabe? Então eu comecei a pensar, por que eu não posso? Sabe? E aí, quando eu me joguei no Cher, foi outra vida, eu digo que é a minha dança. Eu faço outros estilos ainda de dança. No caso, agora eu tô fazendo somente o flamenco, eu não faço mais balé, não faço mais jazz, mas é o meu estilo. É onde eu me sinto segura, eu me sinto bem, eu me sinto gostosa, sabe? Que nos outros estilos de dança a gente não se sente, às vezes, sabe? As mulheres e a gente sabe essa dificuldade. Sim. Eu, Cristiane, eu confesso que eu ainda tenho um pouquinho, aqui ó, quem tá mexendo um pouquinho, que é mais solta nesse sentido de tá, sabe? Porque também, né, a gente passa, cada um tem uma história. Mas isso pra mim também era algo que pegava um pouco. Mas eu posso? Tá permitido? Porque tem muito isso. Eu posso, olha, eu sou mulher, agora eu posso andar de shorts curtinho? Agora eu posso, tá, agora você pode. Esperando, né, sempre o outro falar que podia. Exatamente. E com o Cher a gente vê que ninguém precisa falar nada. A gente é do jeito que a gente quiser ser. Ah, mas isso é vulgar. Tá, e se eu quiser ser vulgar agora? Eu não vou poder? Porque o outro não quer que eu seja? Entendeu? Exatamente. Então eu acho que o Cher, ele traz essa liberdade. E aí você aprende que você pode. Mas quando foi que você virou essa questão que você falou, né, da religião? Quando que você falou assim, não, mesmo assim eu vou? O que aconteceu? Você falou, não, tá, eu não tô pecando, não. Eu só quero fazer isso. Que momento que você descobriu? Então, aconteceu algumas coisas onde eu ia, né, onde eu frequentava a minha religião, e o que aconteceu foi que eu acabei saindo. E aí, quando eu saí, eu comecei a pensar por mim mesma, e não colocar na minha cabeça o que os outros diziam que eu podia, o que eu não podia fazer. Porque a minha intimidade com o meu divino, eu comecei a buscar particularmente. E eu não precisava que tivesse um intercessor, uma outra pessoa para que eu pudesse falar com o meu divino, né? Entendi. Que no caso, na minha religião é Deus, né? Sim. Então, eu tratava no meu particular com o meu Deus. Então, para que eu preciso de outra pessoa, né? Então, a partir do momento que eu saí desse lugar que eu frequentava, eu abri a minha mente de uma forma de que se Deus não me reprova, se Deus não tá falando nada pra mim que eu não posso, que eu não devo, mesmo eu falando com ele, mesmo eu perguntando, falando com ele na minha particularidade, quem é que vai dizer que eu não posso? Se Deus então, liberou, quem exatamente. É uma grande questão também, que é uma doutrina do homem. Sim. Né? Que denomina que você pode, que você não pode, que você não pode fazer isso, que você não pode fazer aquilo, mas biblicamente falando, aonde está escrito? É óbvio que a gente não vai chegar a escandalizar de uma certa forma, de sair, vamos supor, que nem eu apresentei um workshop no sábado, e eu tava com uma roupa bem sensual mesmo, né? Que eu tava mostrando para elas como que elas fazer, dando um norte, um destino para elas, para como ser sensual, usando uma peça de roupa, porque você que nem tinha uma que fez lá o workshop, que ela tava sensual, que ela tava de leg, tênis e e ela dançou de uma forma que ela tava super sensual. Sim. Mas assim, eu tava mostrando para algumas, dando um norte para elas, de uma roupa sensual, que elas podem um adereço ali,
que pode deixá-las mais sensual ainda. E quem quiser, né? Uhum. Você também abre a possibilidade da outra falar, eu posso, né? Uhum. É óbvio que a gente não vai escandalizar e sair na rua dessa forma, né? Vamos, assim, vulgarizar, né? E sair na rua normal dessa forma. Se quiser também, tá tudo bem. Mas assim... mas eu tô falando que a gente não vai sair dessa forma. Mas é isso que as pessoas têm que entender. Não é porque eu estou dessa forma também na rua que vamos lá, eu posso Tá pegar, liberado. eu posso fazer. Exatamente. Entendeu? Não é isso. Uhum. Eu vou xingar ela disso, eu vou xingar ela daquilo, eu vou fazer, vou acontecer, porque ela é. Cara, eu tô... Já passei por situações de que pessoas de lugares que eu trabalhei, né? Não vou citar nomes, então não posso ser processada. Advogado não tá paga, né? Menina. De pessoas que eram meus colegas de trabalho na época, me seguiam no Instagram, e o meu Instagram é aberto, porque além do meu trabalho para ganhar dinheiro, né? Eu trabalho com a dança, então eu não fechei o meu Instagram, porque eu queria divulgar meu trabalho, ele não é fechado até hoje, não tenho problema com isso, quem quiser veja, quem não quiser não veja, sabe? Mas na época, colegas de trabalho meu, nessa época, eles me seguiam, começaram a me seguir no Instagram e acharam que tinha liberdade para me tratar de outras formas no trabalho, né? Então, acabei sofrendo assédio por conta dessas coisas, né? Por eles verem os meus vídeos, verem o estilo de dança que eu faço e acharem que eles tinham essa liberdade, só que não é assim que a banda toca, né? A gente faz esse estilo de dança e a gente começa principalmente por nós mesmas, a gente não tá fazendo pro outro. Eu acho que é o mais importante, a gente dançar para nós, seja qualquer estilo de dança. Então, já recebi mensagens que, dança pra mim, eu falo, não, eu só danço pra mim, né? Posso dançar para outros em outra oportunidade? Sim, posso. Isso aí é minha intimidade. Se surgir algum tipo de trabalho para eu fazer, dançar em alguma casa de show ou algo do tipo, posso sim, sem problemas nenhum. Só que isso não dá liberdade a outra pessoa vir em um momento completamente aleatório e falar dança para mim. Porque a gente sabe com que tom essa pessoa está dizendo, né? E a gente sofre muito com isso, nós que somos da dança sensual, a gente sofre muito com isso, né? Com esse preconceito, essa coisa de, você faz share, então eu posso te assediar, eu posso fazer o que eu quero. Mas não é assim que funciona, porque ninguém tem vontade de assediar uma pessoa só porque viu elas dançando balé. Isso não acontece. Exato. Né? Não. Isso é muito triste, né? Que aconteça com a gente, não que não aconteça com outra pessoa, mas triste que aconteça com a gente, como sabe? Se a gente porque tivesse deixado a porta aberta. A porta não tá exatamente aberta, né? É um estilo de dança como qualquer outro. Sim. Eu lembro que você até postou sobre as ginastas, né? Então, isso. Uma foto, né? Isso pode, isso não pode. Isso exatamente. É bonito, é elegante, né? É esporte, lugar. Exatamente. Né? Por quê? Qual que é a diferença? Exatamente. E nem se pode dizer que é a roupa, porque elas também usam um colazinho cavadinho e tá tudo bem, sabe? Mas se a gente usar a mesma roupa, pode ver. Não sei se algum dia a gente tem uma oportunidade para fazer um teste desse. Mas pega a mesma roupa, faz um figurino igualzinho de uma ginasta, mas vai dançar chair com ela. Mudou. Vão falar que quem é vulgar, né? Então, assim... A música de uma delas, né? Vamos citar nomes, porque a minha advogada Joana não se formou. Era a música da Anitta. Só tava cantando. Mas a batida era da Anitta. Exatamente. E aí, assim... uma mulher, né? Pra muitos, vulgar. Então, assim, a gente... Não é errado elas fazerem, né? Fica bem claro aqui. Não é errado... As pessoas ao redor delas, maravilhosas. Sim. As pessoas que têm essa divisão... mentalidade, né? E aí eu fico pensando... lindas, maravilhosas, mas eu gostaria de ser tratada da mesma forma, sabe?
Da mesma forma que as respeito, pessoas veem com respeito, com, nossa, ela tá dançando, ela tá fazendo uma arte. Eles nem tratam a dança como trabalho. Sim. Então, assim, muitas vezes a gente se pega. Ah, você trabalha com o quê? Com dança. Ah, mas é só isso? Sabe? Tipo, esse tipo de diálogo acontece muito. Eu passei por isso. Então, Além, assim, a gente faz o pod, né? Aí a gente faz workshop, dá aula, faz isso. E aí a pessoa me perguntou, além disso tudo, você trabalha com o quê? uhum. Eu, E eu vejo. Eu falo que eu já tive muitas situações em que eu podia ter falado que eu danço e eu não falei. Porque isso está tão enraizado na nossa cabeça que às vezes nós mesmos cometemos esse erro. sim. Eu recentemente consegui ser aprovada para tirar o DRT, né? E aí o que aconteceu foi que uma pessoa me parou na rua, entregando panfleto e tal, e perguntou com o que eu trabalhava. Primeira coisa que eu falei, eu trabalho no restaurante. Literalmente com o envelope do meu DRT na mão, eu falei isso. Então, assim, eu falei antes que eu trabalho no restaurante, ao invés de eu falar que eu sou uma bailarina profissional. Porque agora eu sou, sabe? Tipo, e antes de eu tirar meu DRT e afins, eu já dava aula. Então, eu podia ter falado que eu sou professora. Mas eu falei qualquer outra coisa antes de falar isso. Porque aí a gente sempre sabe que, você trabalha com dança, mas que tipo de dança? Aí a gente vai lá e fala o quê? Né? A gente fica, muitas vezes eu já tive vergonha de falar. Isso é muito errado, porque eu não tenho que ter vergonha de falar o tipo de dança que eu faço. Porque não é errado. É um tipo de dança como qualquer outro. Então, assim, é tabus que a gente quebra na sociedade, é tabus que a gente quebra em nós mesmas, né? E É muito a gente vai complexo. quebrando isso, né? Vai ficando mais forte. Pra mim, a impressão que eu tenho é que eu vou ficando mais forte. Sim. Até pra essas coisas, né? Eu sempre trabalhei com dança faz bastante tempo. Tudo que eu fiz educação física para dar aula de dança, porque na época que eu fiz, eu não pesquisei o suficiente para saber que se tinha faculdade de dança. E já tinha, eu não sabia. Né? Então, se não teria feito a faculdade de dança, com certeza. Mas eu fui para educação física justamente por causa da dança. E eu quase nem falo que eu sou educadora física. Só quando tá comentando alguma coisa aqui. E aí eu acabo comentando. Mas eu sempre falo que eu sou professora de dança. Que legal. Né? Dança. Ai, que legal que é. Tipo... Né? Toda aquela coisa. Né? Então... Eu infelizmente ainda preciso mudar essa... É que assim, eu tenho muito problema com julgamentos alheios, né? Aprovação alheia. Então, eu acabo não falando que eu faço chair, porque aí eu teria, provavelmente, por conta das perguntas que fariam, eu teria que me explicar, teria que isso e aquilo. E às vezes nem sempre eu tô apta nem a ter uma interação social, quanto mais ficar me explicando. Então já falo logo, é contemporâneo, sabe? Fala assim, porque é um dos tipos de dança que eu amo e que eu gosto de fazer, então eu já falo, é contemporâneo, é um balé desconstruído, não sabe? Fazer com a cadeira. Exatamente, é isso. Mas para outras pessoas, quando elas perguntam, eu falo, eu tenho paciência de explicar. Mas são pessoas que eu já sinto mais segurança, né, de falar sobre. Porque eu sei que eu já contei para outras pessoas o tipo de dança que eu faço, já sofri preconceito. Então, assim, infelizmente, a gente tem que ir moldando para quem a gente pode falar certas coisas, né? Sim. E principalmente quando são homens, infelizmente. Mas por isso também que o pod tá aqui, né? Exatamente. Sim, exatamente. Tabu, por favor. Pra gente levar essa arte maravilhosa, porque eu falo, gente, eu queria que pelo menos 80% das mulheres no mundo conhecesse um pouquinho do chair, porque não ia querer sair mais. Porque eu falo que é um encontro, porque eu sempre vivi de dança, sempre fiz dança, mas quando eu encontrei o chair, é realmente esse encontro com você. Eu acho que é
Esse é o ponto. Não é porque a dança tem alguma. Já me falaram assim, porque essa dança tem um feitiço, alguma coisa. Não sei também, vai ter, né? Mas é algo que é o encontro com você. E, cara, é tão libertador quando você se encontra, quando você se reconecta, sabe? Quando você tem aquele. Realmente, um encontro com você. Sabe? Parece que você tem um espelho ali, que é a cadeira, no caso, né? Tem um espelho e fala, oi, tudo bem? Você voltou? Sabe? E aquela coisa assim que você se entrega, você se liberta, você sabe, eu não quero nem saber se eu tocar. É lógico, quando a gente é perfeccionista, no seu caso, ainda tem, né, as dificuldades do autismo, tudo, porque eu sou perfeccionista, né? Eu já até tive um momento ali, eu falei, Patrícia, eu sou uma fraude! Eu sou falsa, eu sou isso, eu sou aquilo. Porque eu queria ter aquela coisa de abrir mais as pernas, sabe, de ter mais um alongamento melhor, sabe, uma performance melhor. E eu vi que hoje, né, até deu umas arranhadas ali, tipo, é possível, né? Mas a gente acaba não se cobrando tanto. É tão gostoso a liberdade de você com você mesmo, que você não tem a dependência de um parceiro para dançar, de um acessório ali, só tem o acessório da dança, que até mesmo, né, tendo esse acessório, você não deposita tanto na cadeira, é você com você. Então, a intenção maior ainda do POD é levar isso para as mulheres, né? A dança em si já é algo maravilhoso, já é surreal, mas o POD é para levar essa arte maravilhosa que é o chair, e é o encontro, né, com nós mesmos. E as pessoas entenderem que dançar na cadeira, até na internet, para a gente divulgar o nosso trabalho, inclusive a gente vai deixar aqui as informações da Lucy, que ela é professora de chair dance, agora é profissional, né, né, acabou de contar aqui pra gente, então a gente vai deixar tudo certinho aqui pra você, né, então quem quiser procurar a Lúcia, a gente vai deixar as informações aqui na descrição. Mas uma outra coisa é as pessoas entenderem que quando a gente tá, principalmente mostrando o nosso trabalho na internet, a gente não tá dançando pra homem nenhum. Não é para se mostrar, é para mostrar para outras mulheres que elas podem fazer isso. Não precisa ser na internet. Elas podem fazer isso no quarto delas, na casa delas, com elas mesmas. Não precisa filmar e mandar para alguém. Filma e olha e mostra para você. Eu gostei do que eu vi. Eu tô me sentindo bem nessa posição. Como que eu posso melhorar isso daqui? Nossa, eu tô me sentindo um pouco presa aqui. É para se auto-ver, né? Não é para um cara vir e ver você dançando. Não é uma questão de se mostrar. É uma forma de nós mulheres mostrar para outras que é possível se ver através do movimento, se ver através do chair dance ou de qualquer outra dança, né? Então acho que isso fica, às vezes as pessoas, às vezes não, as pessoas precisam entender que não é o se mostrar, mas ela tá com um shortinho curto, o problema é dela, você tem que se controlar. Mas parece que ela tá estigando. Não, ela não tá estigando, é a sua cabeça que tá com um problema que você precisa ir ver. Se a pessoa estiver assistindo, é um presente pra ela, né? Sim. Mas a nossa intenção não é essa, né? A nossa intenção não é mostrar para alguém que, olha, que a gente sabe fazer, olha minha bunda aqui, ó. Não. É para mostrar para outras mulheres que elas podem fazer isso, para elas se conhecerem, se libertarem de alguma forma. E usar esse movimento para extravasar, para ser sensual, para entender que, de repente, a sensualidade dela, igual você falou no começo, tá na inteligência, mas ela também pode trazer isso pro movimento, né? Que tá, às vezes, num jeito espontâneo, por exemplo. Eu sou uma pessoa mais espontânea, mas eu consigo trabalhar isso quando eu tô mais solta. E a cadeira me ajuda a falar, não, mas você não precisa só ser com determinadas pessoas, você também pode ser todo o tempo, né? Eu não preciso me prender só em alguns momentos com algumas pessoas. A cadeira também me ajuda a perceber que eu posso ser assim o tempo todo, né? Então ela vai te libertando e vai te tirando de uma posição de eu não posso isso, eu não posso aquilo, porque vai te dando esse poder, né, por dentro. Sim, você falou a palavra-chave, o poder. A gente se sente poderosa quando a gente está fazendo as coreografias, ou às vezes a gente
tá treinando Sim. sozinha, a gente se sente poderosa, porque a gente se sente bem fazendo aquilo. E a gente sente que ali é o nosso lugar. E nada mais profundo e nada melhor do que o sentimento de pertencimento. E quando eu faço chair, é isso. Eu sinto que eu pertenço ali, sabe? E é legal ressaltar também que, mesmo que historicamente nós mulheres precisamos muito mais de pessoas como nós para falar sobre autoestima, para empoderar as mulheres e etc. O chair não é só para mulheres, Sim. tá? Então temos Sim. homens também fazendo chair. E isso é incrível, porque os homens são muito julgados na dança, infelizmente, né? Quando é um bailarino, já julgam, já falam outras coisas, já duvidam da sexualidade da pessoa. Então, assim, e isso é uma forma de ser homofóbico também, né? Mas enfim, Com isso aí certeza. já é outra pauta. E a gente pode Mas. trazer aqui também. Sim. Né? É para isso também. Mas é muito importante ressaltar que os homens também podem dançar, mas também não só podem dançar, como podem fazer chair também. Exatamente. Inclusive, o meu diretor, ele é sensacional, assim, tipo, é um nível, assim, espetacular de pessoa e de chair dancer, sabe? Então, é muito legal a gente ressaltar, porque a dança é uma arte que, infelizmente, há muita competição entre né, os artistas da dança. Então, eu acho que é a forma de arte mais competitiva, infelizmente, porque é uma arte tão bonita, com tanto sentimento, tanta coisa para externalizar, né, para trazer, para mostrar. E é uma dança, uma arte tão cheia de competitividade, né, infelizmente. Mas estamos aí para combater isso também, de certa forma. Claro que tem os festivais competitivos, que são muito legais de ter experiência, né? Inclusive, final de semana passada eu fui para foi uma experiência muito legal. Aí essa cena de filme, assim, todo mundo no camarim ensaiando, uma perna para cá, um braço para lá. É uma experiência muito gostosa. É uma adrenalina sem fim, porque mesmo depois de você dançar... A Lucy não tá falando porque ela tá sendo modéstia, mas pelo que eu vi no Instagram, ela ganhou em primeiro lugar. Foi esse? Foi, mulher. Foi, mulher. Ela não tá falando, então eu vou falar. Eu não ia dizer não. Mas obrigada por dizer. Não, a gente tem que fazer isso. Sim, né? Eu acho verdade. que a questão dessa competição e dessa rivalidade feminina que a gente tem, que as coisas são feitas mesmo pra gente ficar cada uma na sua, pra gente não se unir, tá nesse ponto. Sim. Eu não sei se eu vou... Não foi isso, não acho que é isso que você quis fazer nem nada, mas muitas vezes a gente, eu não vou falar que eu faço tal coisa, ou que eu consegui tal coisa, porque vai achar tal coisa, né? Muitas fazem isso. Não, deixa eu ficar aqui. Não, vamos fazer. Ela ganhou. Tem que ressaltar, né? Que bom que ela fez isso. Foi no Chair Dance que você fez, não foi? Foi no Chair? Foi um chair mais contemporâneo. Ao invés de dançar na cadeira, eu dancei numa poltrona. Então foi um tema diferente. Sim. Expressava mais a questão do burnout, então entrou na categoria como contemporâneo mesmo. Entendi. Mas basicamente tudo que eu aprendi no chair eu apliquei na poltrona e deu certo. Aí, tá vendo? Na verdade, o coreógrafo não foi eu, né? É importante ressaltar também que é o trabalho dos outros, a gente tem que exaltar. Sim. É o meu diretor, que é o Roberto de Paula, ele que coreografou, né? Então foi uma coreografia incrível, teve uma delícia de dançar, terminava exausta de tanto sentimento, sim, mas foi uma delícia. Então são experiências que é muito legal da gente sentir, mas que infelizmente a gente tem que ter um psicológico um pouquinho mais forte, porque a competitividade acaba gerando muitas cobranças que não precisavam ter, sabe? Sim. Então, inclusive, você falou da cobrança que você tem com o alongamento, que esses dias você falou que é uma fraude. Coisas que a gente olha para os outros e começa a se comparar. Isso não deveria ser dessa forma, sabe? Porque é nossa arte. A nossa arte é tão nossa que só a gente pode fazer. Sim. Então,
Então, é a mesma coisa a dança. A dança é tão nossa que só a gente pode dançar da forma. Eu danço de uma forma, vocês dançam de outra forma. Pode ser a mesma coreografia, mas alguma coisa vai ter ali, porque ela é sua, é sua essência, a sua dança. Exato. E ela é tão sua que só você pode fazer. Sim. Então, se comparar é uma perda de tempo. E eu falo isso por experiência própria, porque eu me comparo demais. Mas sabe aqueles conselhos que a gente dá para as outras pessoas e tem que receber para nós mesmos? É exatamente isso. É porque na dança, sempre falei isso, na dança ela não tem que ter competição, e sim motivação, né? E a gente sempre tem que estar motivando o outro, né? E se enaltecer o outro, sabe? Eu acho que isso que é a grande charada que a gente tem que começar a ter percepção nisso, né? Porque é tão gostoso de ver o outro dançando, não olhar com olhares de inveja, de raiva, de competição, de por que tá assim, fazendo desse jeito? Ai, nossa, que ridículo, pra que abrir tanto a perna? Pra que fechar tanto a perna? Pra que, sabe? Eu acho tão gostoso, eu acho tão prazeroso. Eu acho que isso que tem que ter na dança, né? E a gente quebrar todos esses tabus aí. E até porque ela é uma arte, a arte é pra ser aplaudida, né? E é pra ser vista, é pra ser entendida, é pra você. É muito mais você mergulhar naquilo que aquela pessoa tá te falando através do corpo, do movimento. Não é pra você falar, não gostei. É a mesma coisa do artista, do pintor, que faz quadro. Ele não quer saber se você gostou. Ele colocou o que ele sentia naquele desenho, naquela pintura. Então ele não quer saber, ele quer só expor pra você. E a dança, o movimento é a mesma coisa, a gente só quer expor. A gente não quer que ninguém vá lá e fale, mas esse braço tinha... Não. A não ser que seja uma competição, no seu caso, né? O que a gente tá falando é fora de competição. Porque competição, realmente, a gente acaba tendo que usar a melhor arma que a gente tem, né? A arma entre aspas, pra gente conseguir ganhar ali, né? Porque competição você vai pra conseguir ganhar. É assim, é o que eu falo para as minhas alunas. Eu falo, eu não tô aqui para formar grandes bailarinas. Se vocês forem, maravilhoso, delícia, vou amar ver. Mas se vocês entrarem na minha aula só para dançar para vocês, eu vou ter o mesmo sentimento que se eu formasse uma grande bailarina. Então, assim, eu ensino técnica, porque precisa para ninguém se machucar. Ensino a força, ensino as colocações, as posições, ensino braço, ensino perna, ensino cabeça. Ensino. Mas é isso. A dança é isso. A gente coloca a técnica exatamente para não ter nenhum problema de lesão, nem nada do tipo. Mas ela não é só técnica. Porque se você colocar uma pessoa uma do lado da outra, uma que dança só com técnica e uma que dança com técnica e com sentimento, é completamente diferente. Pode ser a mesma coreografia ou até a mesma pessoa, é completamente diferente. Então a gente foca... Então a gente usa a técnica sim, porque ela é necessária, né? Para não ter lesões, e precisa ter uma base, né, pra gente começar. Se a gente não tem uma base, a gente não consegue fazer nada. Então, a base é a técnica, mas o que envolve essa técnica, né? Então, o que eu vou fazer com essa técnica, que é colocar o meu sentimento, que é colocar o que eu preciso representar em tal coreografia, o ritmo, né, colocar uma música e seguir ela. Então, não é só técnica, né? Não é só aquela coisa de tipo, que a gente vê muitos bailarinos falando, que chega ali, faz e repete um monte de vezes. Pode ser assim, pode, mas não é aquela coisa robótica, né? A gente precisa de sentimento, a dança precisa de sentimento. Porque se não tiver sentimento, não é arte, eu acho. Também acho. Também acho que é por aí, porque a arte é para ser diferente do que você está sentindo. E robô, né? Ainda não conseguiram fazer um que mostre sentimento. Sim. Mas a gente quer te agradecer, Lucy, né? Porque você também tem as suas coisas para fazer aí. A gente aqui tem outras pessoas que vão, né? Vai ser a Van que vai vir aqui depois, que vai falar sobre o sagrado feminino. Então, o outro episódio depois da Lucy vai ser da Van. Então, a gente vai gravar com ela aqui. E eu queria te agradecer, né? Por você ter esclarecido
tantas coisas, mas que tem ainda um monte para ser falada, para ser conversada, divulgada, e eu tenho certeza que você pode estar ajudando muitas meninas aí, né? Pelo menos você ajudar uma, né? Já tá bom. A nossa intenção aqui não é milhares. Se for milhares, ótimo, mas se for uma mulher que precisa ouvir isso para se modificar, mas eu acho que você tá indo... trazer você aqui é também mostrar uma outra forma, entendeu? Para as mulheres que são autistas também se identificarem, verem que dá para viver, igual você falou, né? Ou aquelas mesmo que nem sabem que são. Isso, talvez deu um startzinho aí para elas. Opa, peraí, nossa, ela falou umas coisas aqui que, né? Então, não é só mostrar o quanto a dança te ajuda a viver, mas o quanto o autismo também é importante a gente sempre estar ali atento com isso, sendo ou não sendo, né? E não esperar alguém ser, né? Para poder entender essas pessoas. Senão essa diversidade existe, mas ela ainda continua em pequenas bolhas, porque a gente nunca vai conseguir se juntar. Sempre vai ser a bolinha ali do deficiente, do autista, das pessoas que não são ditas como normais, que não têm deficiência, que não têm autismo. Então a gente sempre vai ficar em bolinhas e nunca vai conseguir trocar nada, né? Então eu acho que é muito importante você ter vindo aqui, falado, né? E estar bem para falar. Então muito obrigada por você ter nos dar essa oportunidade, né? e disposta a falar também, porque tem muitas pessoas que podem ter autismo, mas não quer falar, não tá afim, enfim, né? E o quanto a dança e o movimento te trouxe essa vivência, né, de fato, né? Então, muito obrigada. A gente está muito feliz que você aceitou aqui. E se você quiser falar alguma coisa, pode falar. Antes de você falar também, eu quero agradecer, porque a gente sempre fala, né, que todo corpo dança, né? Mas a gente fala de como que fala aquela palavra? Estereótipo? É um estereótipo que, assim, é um corpo gordo, magro, alto, baixo. Mas hoje você vem trazer para nós aqui que todo ser humano pode dançar, né? Seja ele homem, mulher, com autismo ou não. Então, assim, hoje tá sendo muito gostoso de verdade e uma experiência maravilhosa para mim, acredito também que para a Cris, de estar conhecendo, porque realmente estamos quebrando mais um tabu. Sim. Né, que todo ser humano pode dançar, né, porque a gente sabe que tem muita gente que tem limitações, né, psicologicamente falando, neurologicamente falando, fisicamente falando, mas ainda assim, né, mas mesmo assim, porque numa cadeira de roda pode se dançar, né, então, mas hoje você vem trazer para nós aqui essa experiência maravilhosa. Meninas, eu que agradeço muito, muito pela oportunidade. E ela falou uma coisa muito importante, que uma vez uma menina me perguntou, quando eu falei pra ela, né, sobre o laudo, ela me perguntou: ai, mas você não se incomoda porque você dança, mas a música tem que ser alta e não sei o quê? Falei, às vezes eu me incomodo com a música, assim, não tem problema. Só que a dança em si, ela me faz fugir desse mundo caótico que eu vivo o tempo todo. Então, não é a música que vai me incomodar, sabe? Então, são coisas que a gente precisa se adaptar, sim. Tem várias adaptações que eu preciso para continuar fazendo o que eu gosto, ou trabalhando ou no outro lugar que eu trabalho. Mas todo o corpo dança. Qualquer corpo dança, então não tem peso, não tem cor, não tem gênero, a dança não tem nada disso. Então, se vocês querem, dancem, sabe? Não importa se em algum dia uma música vai te incomodar e no outro não, sabe? Incomoda às vezes, mas é isso que eu amo fazer, sabe? Então vamos pra cima e é isso. Muito, muito obrigada, gente. Estou muito honrada de estar aqui, de verdade. De ter falado tudo que eu pude falar, de ter ouvido o parecer de vocês, as perguntas de vocês, a reflexão de vocês também, que é muito importante. A gente... É uma honra, assim, ouvir mulheres tão empoderadas, tão seguras de si e que sabem o que querem, sabe? Foi muito, muito importante para mim. Falar desse tema também, que é uma coisa que eu também estou me descobrindo, estou entendendo ainda sobre o autismo, então
é muito importante a gente falar sobre isso, sobre várias outras coisas que vocês vão falar ou já falaram, né, com a Grazi e com a Leti. Então, me senti muito, muito honrada de verdade, gente. Muito obrigada. Obrigada a você. Gente, a gente vai deixar tudo lá, né? Sim. Né, Dani? Aqui na descrição, a Lucy. Então vão lá, né? Quem tiver mais interesse vai lá no perfil dela. Você também dá aula numa academia específica, não é? Isso, se chama Foco Núcleo de Pesquisa. Tá. A gente também vai deixar marcado aqui, porque de repente as pessoas da região aí também podem conhecer. E muito obrigada, Lúcia. Espero a gente marcar depois outras coisas, quem sabe dançar juntas, né? Ai, que legal! Vamos! Vamos Então sim! fica com Deus. Muito obrigada. Beijo, gente. Tchau. Beijo, minha linda. Beijinhos! Tchau. Tchau. Obrigada, meninas! Obrigada. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't